Algumas tragédias são inevitáveis e imprevisíveis, pegando a todos de surpresa quando se menos espera, tipo um pneu de caminhão se soltando no meio da estrada e atingindo alguém que estava passando na rua, enquanto que outras tragédias são completamente previsíveis, deixando vários sinais de que iriam de fato acontecer, e infelizmente às vezes esses sinais são ignorados, resultando em tragédias que poderiam ter sido evitadas. Fala galera, aqui é o Drake, e hoje no Abismo do Medo, nós iremos acompanhar alguns casos que supostamente tiveram sinais antes da tragédia acontecer. Todos nós já sabemos o que aconteceu com a banda Mamonas Assassinas, e aqueles que cresceram antes dos anos 2000 tiveram a oportunidade de acompanhar tudo, desde o sucesso astronômico da banda até a sua queda, literalmente falando. Porém, nós iremos revisitar vários momentos em que os integrantes da banda, através de brincadeiras recorrentes e piadas, acabaram falando sobre acidentes e tragédias. Na época era tudo uma zoeira, mas olhando hoje em dia, parece até que eles estavam prevendo o próprio destino, como se estivessem apenas aproveitando e tirando o sarro antes que o inevitável acontecesse. A primeira premonição, se é que podemos colocar assim, aconteceu logo antes dos Mamonas embarcarem em seu primeiro voo, onde o Dinho, vocalista da banda, diz com todas as palavras que o avião que eles alugaram iria cair. Nós estamos indo buscar o teco-teco que nós alugamos, ele vai cair. Já quando saíram do ônibus na mesma ocasião, pouco antes de embarcar de fato no voo, o Dinho pergunta pra câmera se os fãs conhecem a música La Bamba. Já ouviu falar em La Bamba? Que fez um tremendo sucesso no final dos anos 50. E inicialmente essa parecia ser uma pergunta inofensiva, mas a grande questão é que o jovem Ritchie Valens, de apenas 17 anos de idade, que cantava a música La Bamba, faleceu justamente em um acidente de avião. Então o Dinho falou aquilo obviamente pra zoar, até porque o estilo dos Mamonas era zoeiro o tempo todo, sendo o oposto politicamente correto que temos hoje em dia. Porém isso ainda assim não deixa de ser uma premonição. Já na sequência, o Dinho pergunta se o piloto tem um CD do Ritchie Valens, para eles irem escutando durante a viagem. E logo em seguida ele faz uma outra piada, perguntando se o piloto não iria derrubá-los naquela viagem. Só que vários meses depois disso, um mês antes da tragédia, em fevereiro de 96, o Dinho aparece na frente das câmeras, explicando que o avião que eles iriam embarcar estava com vários problemas, como o radar quebrado e também o combustível que não estava passando do reservatório para o tanque. Esse avião quase caiu na selva amazônica, porque quebrou o radar. No entanto, sem sombra de dúvidas, a parte mais macabra desse vídeo é quando o Júlio Hasek, o tecladista da banda, se aproxima e pergunta se o Dinho é realmente aquele mesmo dos Mamonas, e ele responde que era, ou seja, já não é mais. Você é o Dinho dos Mamonas? Eu era. Oi? A boa é que eles consertaram. Como se ele não fosse mais estar vivo. E mesmo sendo uma brincadeira, esse pode ser um perfeito exemplo do que é uma premonição, porque esse mesmo vídeo foi gravado dias antes da tragédia, e eu sei que tudo isso é bem impressionante, principalmente se você não sabia da existência desses vídeos, ou até mesmo se assistiu no passado e acabou se esquecendo dessas premonições. Mas a questão é que elas não acabam por aí, porque por exemplo, nessa entrevista, a repórter que estava conversando com a banda parabeniza eles pelo sucesso do primeiro álbum, e o Dinho rapidamente responde que aquele seria o primeiro e o último álbum da banda, pois eles iriam viajar de avião monomotor depois da entrevista. Primeiro e tão bem sucedido. E o último disco? Não será o último. Porque acabou o humor, a 4 acabou? Vai pegar o monomotor domingo? A gente vai agora tocar no interior, a gente vai de monomotor. E assim novamente uma outra previsão aconteceu. E agora aquele que com certeza é o vídeo mais arrepiante de todos, ocorreu quando o tecladista Júlio Hasek estava pintando o cabelo no cabeleireiro e parou um pouco para conversar com a câmera, dizendo que havia sonhado na noite anterior e que o avião deles havia caído. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que o avião caía, não sei o que quer dizer. E essa mesma gravação aconteceu 12 horas antes do Júlio e o restante dos Mamonas morrerem em um acidente fatal de avião. E ao contrário das premonições anteriores que mais pareciam brincadeiras, dessa vez o Júlio pareceu estar falando sério, e é possível notar um pouco de preocupação no seu rosto. Porém, antes de passar para o desfecho, é bom a gente fazer um pequeno recap da história da banda. Antes de se tornarem os tão famosos Mamonas Assassinas lá em 95, os integrantes costumavam tocar em outra banda, chamada Utopia. Só que o interessante é que essa banda Utopia era totalmente o oposto dos Mamonas, porque quando tocavam nela, eles seguiam um estilo bem mais sério, voltado ao rock progressivo, sem fazer piadas e ficar zoando nas letras das músicas. Mas como essa abordagem mais séria não deu certo, eles decidiram reformular completamente a banda, dando origem assim aos Mamonas Assassinas, passando a misturar o rock com comédia, paródias e sátiras, o que acabou dando muito certo. A maioria dos integrantes da banda era de Guarulhos, em São Paulo, com exceção do Bento Rinotto, que nasceu em Taquaritinga, São Paulo, e o Júlio Hasek, o mesmo que teve
aquele sonho, ou melhor dizendo, a premonição. O Bento nasceu em Heliópolis, na capital, e apesar de ser uma banda tão relembrada até hoje, os Mamonas fizeram sucesso por pouquíssimo tempo, foram apenas 7 meses, mas ainda assim se tornaram um fenômeno nacional, e o seu único álbum que saiu, lançado em junho de 1995, vendeu mais de 3 milhões de cópias na época. Mas passando agora para o acidente, ele não aconteceu por conta de defeito na aeronave, mas sim por um erro de procedimento do piloto durante a arremetida. Em vez de retornar pelo lado seguro, o piloto acabou virando a aeronave para o lado errado, em direção à serra, voando baixo em condições de pouca visibilidade, o que foi fatal. E o cansaço da tripulação também pode ter contribuído para o erro. A aeronave em que os Mamonas voaram era uma Learjet 25D, que é essa que está aparecendo agora, e que estava com todas as documentações em dia, e que além disso havia passado por uma vistoria mecânica, tendo tudo o que era necessário do ponto de vista legal para ser usada pela banda, e tanto o piloto quanto o copiloto também tinham todas as certificações exigidas pelas autoridades aeronáuticas da época, que era o Departamento de Aviação Civil, a DAC. Então, apesar dos Mamonas ficarem fazendo piadas a todo momento sobre acidentes de avião, aquele voo estava completamente seguro e seguindo todas as normas. Tudo começou no dia 1º de março de 1996, quando o avião dos Mamonas iria fazer várias paradas ao longo de 36 horas. Primeiro, eles decolaram de Caxias, no Rio Grande do Sul, para chegar em Piracicaba, em São Paulo. E nessa primeira etapa tudo deu certo, com os tripulantes descansando por uma noite inteira após a chegada. Já a segunda etapa do voo ocorreu logo na manhã do dia seguinte, em 2 de março, saindo de Piracicaba para chegar em Guarulhos, ainda no estado de São Paulo. E assim como na primeira etapa, essa segunda não teve nenhum tipo de problema, enquanto que a terceira etapa aconteceu no dia 2 de março, mas na parte da tarde, onde eles saíram de Guarulhos e chegaram em Brasília, no Distrito Federal. E agora na parte da noite, do mesmo dia 2 de março, os Mamonas iriam retornar para São Paulo. Porém dessa vez, as tantas premonições dos integrantes da banda acabaram se concretizando, com o avião deles caindo na Serra da Cantareira. E como consequência da tragédia, tanto os pilotos quanto todos os membros da banda infelizmente não sobreviveram à queda fatal. E algo bem triste e revoltante que aconteceu após o acidente é que as fotos dos cadáveres dos Mamonas começaram a ser espalhadas, aparecendo até mesmo na capa de jornais, desrespeitando assim completamente a memória dos músicos e dos seus familiares que estavam sofrendo com a notícia. E eu mesmo acabei vendo essas fotos lá nos anos 2000, porque a internet naquela época era praticamente uma terra sem lei. E sério galera, eu não recomendo procurar esse tipo de coisa, não vale a pena. Mas então, qual exatamente teria sido a causa da queda do avião? Acontece que a aeronave estava prestes a pousar no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, à noite, mas o controle aéreo pediu uma arremetida, porque havia outra aeronave ocupando a pista de pouso naquele momento. Só que durante a manobra de arremetida, o piloto virou a aeronave para o lado errado, indo em direção à Serra da Cantareira, ao invés de retornar pelo lado seguro. O avião também voava em baixa altitude, com uma velocidade inadequada para aquela área montanhosa da Serra da Cantareira, e aí com pouca visibilidade, por ser um voo noturno, os pilotos não conseguiram evitar o impacto com a serra, fazendo com que o avião se chocasse contra a mata fechada, a cerca de 30 km do aeroporto, finalizando todos a bordo instantaneamente. Já uma investigação posterior conduzida pela CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, constatou que o comandante já havia cometido erros de procedimento em voos anteriores, e que o copiloto tinha pouca experiência, com cerca de 330 horas de voo. Mas fora isso, teve uma vidente na época que supostamente previu que os Mamonas morreriam antes do acidente acontecer. Porém essa questão de vidente é bem controvérsia, porque você pode simplesmente sair por aí fazendo várias previsões, errar a maioria delas e ainda assim ficar se gabando quando acertar apenas uma. Além do mais, é muito fácil dizer que alguém famoso vai morrer, já que esse pessoal faz dezenas de viagens de avião por mês, aumentando bastante a probabilidade de morrer em um acidente aéreo. Imagine só gravar um comercial onde você alerta o público jovem, dizendo para eles dirigirem de forma respeitosa e seguindo as leis de trânsito, para dessa forma evitar acidentes. E apenas alguns dias depois de gravar esse comercial, você morre justamente em um acidente de carro. James Byron Dean era um ator americano que nasceu em 8 de fevereiro de 1931, em Marion, no estado da Indiana. Logo aos 9 anos de idade, James sofreu uma das piores perdas que existem nessa vida, quando a sua mãe faleceu em decorrência de um câncer. E por conta disso, ele teve que ir morar com seus tios em uma fazenda. Porém, desde essa época, o James demonstrou um grande interesse pelo teatro. Ele queria muito ser um ator, e conseguiu realizar esse sonho quando completou 19 anos de idade, começando em papéis pequenos e modestos, mas evoluiu e se tornou cada vez mais conhecido com o passar do tempo. A carreira do James como ator teve um grande salto a partir do ano de 1955, quando ele recebeu uma indicação de melhor ator no Oscar, a maior premiação no cinema, pelo filme East of Eden, que teve o nome adaptado para Vidas Amargas aqui no Brasil. E logo após a indicação, James se tornou um dos jovens atores mais famosos e conhecidos
Unidos dos Estados Unidos, participando de mais 2 filmes, Rebel Without a Cause, de 1955, e Giant, de 1956. Só que além desse amor pelo cinema, James também era apaixonado por automobilismo, e a história dele até se assemelha com a do Paul Walker. Depois de começar a ganhar um bom dinheiro como ator, também comprou vários carros velozes que sempre sonhou em ter. Mas assim como o próprio Paul Walker, James Dean gostava de ultrapassar os limites de velocidade, com os carros de luxo que conseguiu comprar com a grana dos filmes que participou. E seus amigos mais próximos até tentaram alertá-lo várias vezes do quão arriscado poderia ser dirigir em alta velocidade. Porém o Dean parecia não se importar. Tanto é que em uma dessas ocasiões, ele disse a seguinte frase para seus amigos: "Viva rápido, morra jovem e tenha um cadáver bonito. E eu vou ser tão bonito que eles vão ter que me cimentar no caixão." Então, essa questão da velocidade na vida do James era algo tão evidente para todos que a Warner Brothers proibiu ele de participar de corridas de automobilismo durante as gravações do filme Giant, já que se um acidente acontecesse com o ator, o filme iria por água abaixo, dando milhões de dólares de prejuízo. E vale lembrar que naquela época, eles não tinham a tecnologia necessária para reproduzir o ator de forma totalmente digital caso ele morresse, como por exemplo fizeram com o Paul Walker, depois que ele morreu quando estava gravando Velozes e Furiosos 7. Mas como estamos no quadro Sinais Antes de uma Tragédia, é óbvio que a história do James teria algo relacionado a isso. Por volta de setembro de 1955, o ator comprou um Porsche modelo 550 Spider e apelidou esse mesmo carro de Pequeno Bastardo. Porém, quando James mostrou o veículo para o ator Sir Alec Guinness, que interpretou o Obi-Wan Kenobi em Star Wars, o mesmo demonstrou grande preocupação e disse que James iria morrer na semana que vem se continuasse pilotando aquele carro, porque segundo o ator do Obi-Wan Kenobi, o veículo tinha uma aura sinistra, como se carregasse alguma maldição. No entanto, apesar disso, o James apenas riu da situação, mas considerando a quantidade de tragédias que iria acontecer envolvendo esse mesmo carro, dava pra dizer que o Sir Alec Guinness sabia de algo e que não disse aquilo à toa. Esse ciclo de tragédias teve início no dia 30 de setembro de 1955, quando James estava dirigindo seu carro apelidado de Pequeno Bastardo. Ele pretendia chegar na cidade de Salinas, localizada na Califórnia, onde aconteceria uma corrida da qual o ator iria participar ativamente, correndo contra outros pilotos. Dentro da Porsche estava o próprio James, além do seu mecânico que iria ajudá-lo na competição. Porém, como o ator era bem imprudente, ele estava acelerando antes mesmo de chegar na corrida do autódromo, e chegou a ser parado pela polícia por excesso de velocidade. E mesmo assim, o James ainda continuou correndo, mesmo após ser parado pela polícia na rua. Até que em um dado momento do percurso até o autódromo, um estudante chamado Donald Turnipseed cometeu uma infração de trânsito, fazendo uma curva inapropriada, e James, que estava acima do limite de velocidade, não conseguiu parar a tempo e bateu na lateral do veículo do estudante, um Ford modelo Tudor. James quebrou o pescoço e morreu antes mesmo de chegar ao hospital, enquanto o mecânico Rolfield Durk sobreviveu, mas ficou gravemente ferido, assim como o estudante, que teve apenas ferimentos leves. Porém, o curioso é que, analisando o sobrenome desse estudante, se trocarmos a letra P pela letra S, teremos a palavra Speed no sobrenome do jovem, o que significa velocidade em inglês. Então seria mais uma coincidência bizarra envolvendo uma tragédia. Já uma outra curiosidade bem interessante é que as peças que sobraram do carro do James, o chamado Pequeno Bastardo, foram posteriormente vendidas para outros 2 pilotos, que colocaram as peças dentro dos seus próprios veículos. Só que essa não foi uma boa ideia, e o carro realmente parecia carregar uma fama de ser amaldiçoado, assim como o ator do Obi-Wan Kenobi havia dito, porque tanto o piloto número 1 quanto o 2 sofreram acidentes graves após instalar as peças do Pequeno Bastardo nos seus respectivos veículos. E existe uma lenda de que até mesmo um outro motorista que comprou os pneus do Pequeno Bastardo quase morreu depois que os pneus explodiram, mas esse caso nunca foi comprovado, e faz parte dos mitos que cercam a história do carro. E agora eu vou colocar alguns trechos do comercial que o James gravou antes de morrer, na qual ele conscientizava o público jovem sobre a importância de se dirigir com segurança. We probably have a great many young people watching our show tonight, and for their benefit, I'd like your opinion about fast driving on the highway. Do you think it's a good idea? A good point. I used to fly around quite a bit, you know. I took a lot of unnecessary chances on the highways. And I started racing, and now I drive on the highways. I'm extra cautious, because no one knows what they're doing. Half the time, you don't know what this guy's going to do with that one. On a track, there are a lot of men who spend a lot of time developing rules and ways of safety. Só uma pena que o ator não tenha seguido os próprios conselhos que deu no comercial.
Quando o assunto é o melhor jogador de futebol de todos os tempos, a maioria das pessoas respondem sempre o Pelé, o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Porém, indo para um outro esporte, que é o basquete, essa questão de melhor de todos os tempos é bem mais complexa, porque envolve muito mais do que apenas 3 jogadores. Ou 4, se você considerar o bruxo, né? Já que no basquete tiveram várias lendas como o LeBron James, o Michael Jordan, o Shaquille O'Neal, o Magic Johnson e vários outros nomes, que estão até hoje sendo discutidos como o melhor da história. Inclusive, um desses nomes é justamente o do Kobe Bryant, que morreu em um acidente fatal, mas esse mesmo acidente deixou vários sinais de que poderia acontecer, e quem sabe se esses sinais fossem interpretados e recebida a devida atenção, o Kobe ainda poderia estar aqui. Uma das características mais conhecidas do jogador era sua mentalidade blindada, ao melhor estilo David Goggins, que não se deixa abalar por nada. Isso porque o Kobe criou e personificou a chamada Mamba Mentality, que carregou o mesmo nome da serpente africana, e que consiste basicamente em uma filosofia de trabalho incansável, que busca desenvolver o foco e a disciplina ao máximo para alcançar os objetivos. Porém, ao contrário dos coaches e gurus que temos hoje em dia, que em grande maioria apenas interpretam um personagem para vender os cursos, o Kobe de fato seguia à risca essa filosofia, porque segundo relatos dos seus companheiros de time, o cara sempre treinava até a exaustão, mesmo quando estava machucado. Ou seja, enquanto os outros jogadores tiravam férias e se afastavam do trabalho por conta de uma lesão, o Kobe fazia justamente o oposto, treinando apesar de estar lesionado. E bem que o Neymar poderia aprender um pouco com ele, né? Mas basta observar os resultados para verificar que essas histórias eram realmente verdadeiras, porque no total, o Kobe conquistou 5 títulos de NBA, além de ter ganho 2 medalhas de ouro nas Olimpíadas. Já dentro da quadra, ele era um dos jogadores mais completos da história, pontuava de qualquer distância, defendia bem os ataques dos adversários, tinha uma movimentação refinada, inteligência, tática e clutch, que é a capacidade de decidir um jogo nos minutos finais. E segundo uma boa parte dos fãs de basquete, o Kobe foi o jogador que mais chegou perto de superar o Michael Jordan, com uma parcela chegando a dizer que ele de fato superou o Jordan em um dado momento. Então, depois de se aposentar em 2016, Kobe começou a se dedicar a projetos sociais, incluindo alguns voltados para o basquete feminino, porque ele achava que as atletas femininas deveriam receber mais visibilidade, já que se tratava de um esporte predominantemente consumido e jogado por um público masculino. Até que em 2018, depois de estar aposentado há 2 anos, Kobe conquistou novamente algo grandioso. Ele ganhou um Oscar pelo curta-metragem animado chamado Dear Basketball. Então, pelo que podemos constatar até aqui, esse cara foi um grande vencedor em tudo que se propôs a fazer, mostrando para milhões de pessoas que o trabalho duro pode te levar a lugares que você nunca imaginou chegar. Porém, infelizmente, essa bela história de vida teve um final trágico. Tudo teve início no dia 26 de janeiro de 2020, quando Kobe Bryant viajava em seu helicóptero particular, uma aeronave modelo Sikorsky S-76B, que é exatamente essa que está aparecendo agora. O destino final era a Mamba Sports Academy, um ginásio onde o jogador agora aposentado iria treinar o time de basquete feminino da sua própria filha, chamada Diana. Mas além do Kobe e da sua filha, haviam mais 7 pessoas dentro do helicóptero, incluindo o piloto, o técnico do time feminino de basquete, outras jogadoras e também alguns parentes dessas jogadoras. Mas como essa história faz parte do quadro de sinais antes da tragédia, é claro que esse caso do Kobe Bryant não seria uma exceção, porque naquele dia, vários outros voos na mesma região haviam sido cancelados, devido à baixa visibilidade causada por uma densa neblina. Então pilotar um helicóptero naquelas condições até era algo possível, porém se tratava de uma tarefa complicada e arriscada, da qual o piloto não estava preparado para lidar. Sem contar, é claro, que o helicóptero não tinha um sistema de alerta de proximidade de terreno, conhecido como TAWS. Esse sistema é essencial para pilotar quando se tem pouca visibilidade, porque irá emitir um alerta quando o helicóptero se aproximar de um terreno, evitando assim uma batida por falta de visibilidade. Já uma investigação realizada posteriormente ao acidente indicou que o piloto chamado Aras Obayan sabia o quão arriscado era pilotar em uma neblina, sem ter aquele sistema de proximidade instalado na aeronave. Porém, como o piloto não queria decepcionar o Kobe Bryant, ele decidiu voar mesmo assim, com medo de que pudesse perder um cliente tão importante quanto uma ex-estrela do NBA. E a agência que investigou o caso chamou isso de pressão autoimposta, sendo considerada comum entre pilotos que não querem decepcionar passageiros importantes. E aí, após a aeronave decolar, o acidente ocorreu da seguinte forma: o piloto Aras Obayan ficou desorientado no espaço aéreo ao voar em meio a uma forte neblina, com visibilidade muito baixa. Ele acreditava estar subindo com a aeronave, quando na verdade o helicóptero estava descendo rapidamente em direção a uma colina. Então acabou que a aeronave bateu na colina, resultando no falecimento de todos no helicóptero, incluindo Kobe e a sua filha de apenas 13 anos. Já segundo especulações, algumas pessoas cogitaram que o jogador parecia estar tenso antes de embarcar, como se soubesse que algo ruim poderia acontecer, ou pelo menos que aquele voo era bem arriscado por conta da neblina. E como o jogador já havia viajado centenas de vezes ao longo de toda a sua carreira, ele possivelmente poderia saber que aquele voo era arriscado.
Esse ator era conhecido por fazer filmes de comédia e romance, como o clássico 10 Coisas que Eu Odeio em Você, e é por isso que quando anunciaram que ele iria interpretar o Coringa, vários fãs duvidaram do seu potencial, e até mesmo acharam que haviam errado na escolha de ator para viver o maior inimigo do Batman, um psicopata cruel e sem sentimentos, completamente lunático. Porém, depois que o filme saiu e todos viram o resultado na tela, ficou claro que aquela versão do Coringa era de longe a melhor que já tinha aparecido no cinema, mas apesar de ter feito um excelente trabalho, Heath Ledger não conseguiu se recuperar do estresse emocional de ter que interpretar o Coringa, e somando isso a vários outros fatores, infelizmente uma tragédia aconteceu, e Heath se tornou o segundo ator da história a receber um Oscar depois de ter falecido. Mas começando do início, o ator vinha há um bom tempo enfrentando problemas de saúde mental, como insônia e também a ansiedade. Só que esses transtornos se agravaram bastante durante e após a gravação do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, e a insônia era tão pesada que o próprio Heath contou em entrevistas que ele chegava a dormir só umas 2 horas por noite. Imagina o estrago disso no corpo e na cabeça. Nem mesmo remédios fortes davam conta, ele continuava apenas sofrendo. E como eu já falei, a insônia só piorou depois que ele topou viver o Coringa. O Heath queria tanto entregar um personagem marcante que acabou se jogando de cabeça no papel, se isolou, parou de sair e ficou na vibe do Coringa pra valer. O problema é que isso cobrou um preço alto fora das telas. A saúde do Heath foi só ladeira abaixo. Ele mesmo dizia que estava acabado, que a cabeça não desligava nem um segundo. A própria irmã dele avisou várias vezes para ele pegar leve nos remédios e cuidar da saúde, só que ele não escutava. Estava claro para os familiares do ator e também para ele próprio que algo deveria ser feito a respeito disso, porque se os sinais continuassem a serem ignorados, seria só questão de tempo até uma tragédia acontecer. Porque vamos combinar, ficar tomando um monte de remédio pesado assim não é uma solução para sempre, né? É só um paliativo, chega uma hora que o corpo não aguenta. Para piorar, enquanto ainda gravava Batman, Heath levou um outro baque. Ele terminou com a Michelle Williams, com quem tinha uma filha, a Matilda, e só deixou tudo ainda mais difícil. E recapitulando o que vimos até agora, um ator estava passando por um enorme problema envolvendo a insônia, e agora ele tinha acabado de perder o amor da sua vida, o que agravou ainda mais a sua insônia, e que acabou sendo algo decisivo para o triste desfecho que viria depois. No fim das contas, em janeiro de 2008, Heath morreu por causa de uma overdose acidental. Ele misturou remédios que tomava por prescrição, e o que era para ajudar acabou tirando a vida dele. E acontece que os medicamentos foram prescritos por um médico, e eles eram seguros se fossem tomados separadamente. Porém, o ator misturou 6 remédios diferentes, todos extremamente pesados. Para ter ideia, eram 6 medicamentos de uso controlado, o que acabou causando uma intoxicação fatal. E só para reforçar, a culpa não foi do papel do Coringa. O Heath já tinha esses problemas antes. O filme só agravou o que já estava ali. Talvez a separação tenha pesado ainda mais, o que acabou levando ele a usar os remédios sem um controle devido. Só que apesar disso, até hoje a sua interpretação como Coringa é considerada uma das melhores de todos os tempos do cinema, sendo simplesmente perfeita, uma obra-prima. Só é uma pena que o ator tenha falecido, porque teria sido ótimo ver ele em outros papéis. Fala galera, qual desses casos você achou mais perturbador? Me contem aí nos comentários, e se você tiver alguma sugestão, deixe aí também. Muito obrigado por assistir e até o próximo.